Louvado seja Deus por mais uma noite com os amigos para adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Hoje é culto de ensino, culto de oração. Quero convidar a amada igreja. Vamos juntos estarmos orando nesse início do culto. Amado Deus e eterno Pai, em nome do teu e do amado Jesus Cristo, neste momento passamos a buscar a tua face, pedindo a ti, Senhor, que perdoe os nossos pecados. Perdoa, Pai, as nossas falhas, as nossas culpas, as nossas transgressões. Pai, realiza, Pai, o teu querer, a tua vontade no nosso meio. Que o teu Espírito Santo venha encontrar liberdade em nossos corações, Senhor, para pregarmos, Pai, o melhor culto para ti. Senhor, recebe os louvores, fala com a tua amada igreja, Senhor amado. Eu quero pedir a ti que o teu Espírito Santo venha nos instruir, nos ensinar, Papai, aquilo que nós precisamos aprender. Senhor amado, eu quero pedir a ti por aqueles que não puderam vir para esse culto. Quero pedir por tua misericórdia, Senhor, pela cura, Pai, pela restauração das irmãs que se encontram, Pai, gripadas, Senhor. Meu Pai, eu quero apresentar toda a igreja em tuas mãos e te pedir, Senhor, por tua misericórdia. Fala conosco de acordo com o teu querer e a tua vontade. Amém. Graças a Deus. Esse culto está sendo aberto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos estar louvando o louvor da arte. Quero convidar a pastora para louvar. Amém? Vamos louvar juntos, irmão João, também. Todo mundo louvar junto. Fraquezas está comigo.
firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador. 107. 107. Quanto? 107. 107. Isso. 107? Isso. Firme nas promessas? Isso. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre veja assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, Ele é ligado com a sua luz, cada dia mais ela ilumina a luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Amém. Se agradecer a oportunidade. Amém. Palmas para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao Pai. Aleluia. Amém? Vamos ler Lucas, Evangelho escrito por Lucas, capítulo número 21. 21. Lucas capítulo 21. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém.
No versículo 5 a seguir, Jesus ele vai fazer as previsões sobre a destruição de Jerusalém e do fim. Amém? E dizendo alguns a respeito do templo que estava adornado de formosas pedras e dádivas, disse: quando estas coisas que vedes, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E perguntaram, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: vede que não vos engano, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não guardes, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que estas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares terremotos, fomes, pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando as sinagogas e as prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunhos. Proponho, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a quem não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos serem entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis aborrecidos por causa do meu nome, mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuem as vossas almas. Amém? Amém. Amado Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, foi lida aqui a tua palavra, Senhor. Pedimos a ti que o teu Espírito Santo continue, papai querido, Pai amado, falando conosco, melhora o nosso coração. Traz, papai, esclarecimento para nós. Abre o nosso entendimento para que possamos aprender, papai, e sairmos daqui mais uma vez edificados pela fé que é na tua palavra, Senhor, no teu nome. E em nome de Jesus, nesse pedido que agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. A gente vai ver no Evangelho escrito por Lucas que sobre esse texto os discípulos estavam olhando para o templo e falando a respeito da beleza do templo. Dá-se até a entender que Jesus, naquela ocasião, não era o principal no templo, porque fala-se que naquela época era o sumo sacerdote Caifás e Anás, que eram os sacerdotes que então se assentavam no trono daquele templo em Jerusalém. Jesus ele chegou a entrar nesse templo, quando a gente vai ver, ele entra com um chicote e começa ali mandar embora os cambistas, os que estão vendendo coisas dentro do templo, e ele vai dizer: não faça comércio à casa de meu pai. Porém, a gente vai observar nas Sagradas Escrituras que em todo o período em que Jesus está pregando o ministério de Cristo, os 3 anos do ministério de Jesus, em todo esse período havia um sumo sacerdote que tomava a condição do templo, e era ali a posição maior em Jerusalém do templo. Amém? Amém. E a gente vai ver que os discípulos eles estão observando o templo e vendo as belezas do templo, né? Um templo muito formoso, não é o mesmo templo de Salomão, ou seja, é o mesmo, mas depois
uma destruição que houve lá no Antigo Testamento, quando Nabucodonosor invadiu, destruiu completamente o templo. Aí ele foi reconstruído no período de Ageu, de Zacarias, através da vida de Zorobabel, através de Neemias, de Esdras, foi reconstruído o templo, mas ainda assim depois houve uma outra destruição, que a Bíblia não vai relatar essa destruição, que foi no período dos 400 anos, em que a igreja não tinha a comunicação com o céu, o período que Deus fez silêncio com o povo, amém? E nesse período foi o período da guerra dos Macabeus. Então houve mais uma destruição do templo. Quando chega o período dos romanos administrar, tomar conta do mundo, porque com a permissão de Deus, o maior império que houve naquela ocasião eram os romanos. Então os romanos naquela ocasião, eles vão então restaurar o templo. Na verdade, Herodes vai restaurar aquele templo. Então o templo está bonito, não comparado ao de Salomão, logicamente, mas está muito bonito, muito grande o templo, e os discípulos estão então observando ali, e eles estão elogiando, falando uns outros, falando até para Jesus: nossa, como o templo é bonito, né, Jesus? Mais ou menos isso. E Jesus ele vai dizer o seguinte: olha, não fica pegado a isso, porque se vai destruir. Isso aí vai ser destruído, não ficar pedra sobre pedra. Ele está falando da destruição do templo em Jerusalém. E quando ele fala isso, os discípulos perguntar para ele: mas quando será isso? E ele não vai dar a informação exata do dia que será aquilo, mas ele vai dizer de acontecimentos que acontecerão. E dentre os acontecimentos, ele vai falar até mesmo acerca das perseguições que os discípulos sofreriam. Ele vai falar para os discípulos que ainda não tinham a unção dada pelo Senhor no dia de Pentecostes, que foi lá em Atos. Eles ainda não tinham recebido então o poder do alto, quando diz em Lucas: ficai, mesmo Lucas, no último capítulo vai dizer: ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos do poder, que é o Espírito Santo, a manifestação do poder do Espírito Santo. No dia, aquele último culto aqui, foi pregado sobre essa unção, não foi falado sobre essa unção, a unção que nos leva para direções que nós não poderíamos caminhar antes, que nos leva a fazer coisas que nós não poderíamos fazer antes, mas agora, debaixo da unção, com a autoridade do Senhor, com o poder da palavra, as portas têm que se abrir perante a autoridade de Cristo. E nós estamos aqui alinhados juntamente com a posição dos discípulos. Por quê? Porque a promessa é essa: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão aos que creem. Quer dizer, não ficou ali limitado aos discípulos. Chegou até a minha vida, chegou até a tua vida, está chegando na vida daquele que está assistindo nesse momento, está chegando na vida daquele que está ouvindo nesse momento, e chegará ao nosso trabalho, chegará à nossa casa, chegará aonde nós estivermos, porque esse poder, essa unção eles nos acompanham. Amém? Então, mas aqui os discípulos ainda não tinham recebido isso, mas Jesus está dizendo que eles vão receber. Sabe por quê? Porque é interessante que Jesus está ministrando aqui logo o que acontece. Quando Jesus ele vai ser preso, eles fogem, não é? Cada um vai para um lado dos discípulos, eles fogem. Pedro vai ligar 3 vezes, chora até ali quando vê Jesus. Ali a última vez que ele vê Jesus, na santificação, a terceira vez que ele vê, ele começa a chorar e vê que se cumpriu o que Jesus falou, que a gente julgaram antes, 3 vezes ele negaram. Então a gente vai entender o quê? Que os discípulos ainda não possuíam esse poder, e Jesus já estava dizendo a ele: vocês não podem agora, mas vão poder mais adiante. Sabe o que Deus já está dizendo nesse estudo para nós? Deus está dizendo o seguinte: se nós permanecermos firmes, aquilo que nós não podemos hoje, amanhã nós podemos. Aquilo que nós não podemos agora, mais para frente, nós vamos poder. Sabe por quê? Porque quando a gente cresce no conhecimento, a graça constantemente cresce em nossas vidas. Então a gente precisa crescer na graça e no conhecimento. E a gente vai abrindo portas que estão fechadas. Então os discípulos ouvem isso de Jesus, e Jesus ainda vai dizer para eles que eles vão ser entregues, né? E antes de tudo, Jesus ele disse que antes da destruição, antes de tudo isso acontecer, Jesus dá detalhes. Ele vai falar:
Antes que aconteça tudo isso, vamos ver lá. Essas coisas vão ficar primeiro, mas o fim não será logo. Haverá julgados, grandes terremotos. Mas antes, aqui ó, versículo 12. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Amém? Então ele está dizendo que, olha, tudo isso que eu estou dizendo aqui vai acontecer. Mas antes de acontecer tudo isso, vou lançar a mão de vocês. Ó, pegou João, o Tiago, vou lançar a mão de vocês. E foi o que aconteceu. E foi? Pedro, a Bíblia não vai relatar a maneira que morreu, mas o estudo vai dizer que morreu crucificado também. Paulo morreu decapitado. Tiago, a Bíblia mostra que morreu à base da espada, né? Ele foi ali morto à espada. João morre na ilha de Patmos. André também morre crucificado. Então a gente vai ver que os discípulos todos sofreram essa perseguição. Então, vem se cumprindo a palavra que Jesus estava dizendo aqui nesse sermão. Aconteceu quando os discípulos começam a ser perseguidos. O interessante é que Paulo ele vai diversas vezes perante juízes. Paulo já era homem sábio. A gente podemos dar essa credibilidade para dizer assim: não, Paulo já era um doutor, então ele tinha ali um hábito, uma maneira de conversar. Mas e Pedro, e João, e Tiago, e Estevão? Quando Estevão ele está ali perante a multidão, ele deixa todo mundo espantado. Sabe por quê? Porque ele começa a falar e as pessoas não conseguem de maneira nenhuma, aqueles homens que estavam ali prendendo Estevão, aquela multidão que queria me apedrejar, não conseguiam argumento nenhum para vencê-lo através do diálogo, através do conhecimento. Sabe por quê? Porque o livro de Coríntios vai dizer: quem pode conhecer o próprio homem? Sabe quem? O espírito do homem. O meu espírito conhece o meu interior. Isso que a Bíblia diz, não é? Mas quem poderá conhecer Deus? Somente o Espírito dele, não é? O Espírito Santo. E é por isso que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós passamos a conhecer Deus verdadeiramente. Ninguém consegue conhecer a Deus sem o Espírito Santo. É por isso que Jesus vai dizer para os estudiosos, para os doutores da lei, para os escribas e fariseus que olham, liam a Bíblia, mas ninguém conhecia a Bíblia de capa a capa. Mas Jesus vai dizer para vocês: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque eles estavam presos. Ainda que eles conheciam a letra, o próprio Paulo vai dizer o quê? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Jesus, ainda antes de ser crucificado, no Evangelho de João, tem uma passagem que ele vai estar falando com os discípulos. De repente ele vai falar o seguinte: tem muitas coisas que eu não vou contar para vocês agora, porque vocês não vão entender. Mais adiante, vocês serão esclarecidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E quando a gente vê mais adiante, Deus levanta um homem chamado Saulo e o converte em Paulo, né? Muda a vida de Saulo para Paulo. E Paulo, ele esclarece muitas coisas para esses mesmos discípulos. Deus usa a vida dele para esclarecer. As cartas paulinas trazem muito um rico conhecimento. Até mesmo que o próprio Pedro vai dizer em uma das suas cartas que as cartas que Paulo escrevia eram um pouco difícil de compreendimento. Por quê? Porque era uma leitura mais avançada. Paulo tinha um grande estudo, um grande conhecimento. Então, Pedro vai dizer que era um pouco difícil de entender, mas quando a pessoa entendia, a pessoa realmente estava esclarecida. As pessoas leem a Bíblia hoje em dia e não têm aquele entendimento que precisa ter. Por quê? Porque está lendo ali a Bíblia como se estivesse lendo um jornal. Mas quando a pessoa busca primeiramente Deus, busca dizer para o Espírito Santo: Senhor, me leva além do que eu possa conhecer, me leva além do que eu possa aprender, me leva além do que eu possa imaginar, me leva para os teus átrios, a situação vai mudar. Por quê? Porque a pessoa sai do campo terreno e vai do campo espiritual. E a gente vai ver aqui, olha, que
Eles iriam perante os reis, perante os presidentes, perante as autoridades, para testemunhar de Jesus. Propondo coisas em vossos corações, não premeditaram como uma vez respondeu. Olha, não fica preocupado como vocês vão responder eles. Ele está dizendo isso, certo? Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Amém? Amém. Olha, ele está dizendo aqui que para o momento em que os discípulos fossem perante os presidentes, perante os reis, juízes, pessoas de autoridade, para ali, vamos dizer assim, uma discussão a respeito do que eles criam que era Jesus, que os opositores iriam de toda forma querer condená-los, mas ele está dizendo que ele iria dar palavras de sabedoria, que naquele momento ele iria colocar as palavras na boca dos discípulos. É por isso que quando quando Estevão está falando ali, a Bíblia diz que todo mundo fica impressionado com a maneira que ele está falando, com tanto conhecimento. As pessoas se impressionam com o conhecimento do apóstolo Paulo. As pessoas se impressionam quando Pedro, a primeira vez, vai pregar o Evangelho. Cerca de 3.000 almas se convertem. Por quê? Porque já não se trata de um conhecimento de baixo, se trata de um conhecimento que é anormal, se trata de um conhecimento que é de cima das coisas celestiais. Então a pessoa fica surpresa, surpreendida, sem ter o que falar. Ou seja, eles acabam maltratando, acabam chicoteando Paulo, João, Tiago, Pedro. Eles acabam fazendo tudo isso, mas eles fazem sem ter, como fala, argumento nenhum, sem ter prova nenhuma concreta contra eles. É por isso que Pedro vai dizer: olha, não fiquem felizes por você estar passando por uma prova a qual você correu atrás dela, a qual você deu motivo, mas fique feliz quando você estiver sofrendo por amor ao nome de Jesus. Olha, então Pedro está dizendo o quê? Que aqui estava se cumprindo o que Jesus disse, que iriam sofrer tudo isso por amor ao nome de Jesus. E o interessante desse versículo aqui é que muitas das vezes a gente já ouviu isso, já viu isso. Quantas vezes, igreja, quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Acontece com todos nós, inclusive comigo já aconteceu. Nossa, chegou na hora de pregar a palavra, eu subi no altar e não tinha palavra nenhuma, e Deus me deu as palavras na hora. Quantas vezes aconteceu isso? Você já viu isso? Não acontece? Acontece. Mas aí fica a situação, a pergunta: por que acontece isso? Sabe por quê? Não é que Deus ele vai dar as palavras naquele exato momento. Não. Porque há uma determinação do céu para tudo que acontece aqui embaixo. Aleluia. Um exemplo: daqui 10 dias, Deus sabe o que vai acontecer. Deus já está determinado o que vai acontecer daqui 10 dias. Então, quer dizer, aquelas palavras já estavam determinadas para aquela ocasião. Esse ensino de hoje já estava determinado para hoje. Está entendendo? Então, mas agora, qual é a diferença? Por que a gente entra nessa parte do ensino? Sabe por quê? Esses discípulos que foram entregues perante reis, perante juízes, que Jesus prometeu, naquele momento, não fique preocupado com o que você vai falar, porque o Espírito Santo fala na boca de você. Amém? Glória a Deus. Eles já tinham obtido as informações antes. Estão entendendo? Então quer dizer, não é que a pessoa vai chegar aqui, a pessoa nunca viu a Bíblia na vida, vai chegar aqui, vou dar uma oportunidade, a pessoa vai chegar aqui e Deus vai desvendar o céu. Não. A pessoa tem que ler a Bíblia. Está entendendo? A pessoa primeiro tem que receber as informações. Ela tem que estar informada. Porque quando a pessoa está informada, ela tem autoridade. E quando ela está desinformada, ela já não tem autoridade. Você imagina só, na minha profissão, como pintor. Se eu não tiver conhecimento, eu sou envergonhado. Chegar perto do engenheiro, por exemplo, e o engenheiro me falar para mim: olha, eu quero que você faça serviço aqui. Se ele me ver começando errado, ele já vai
desprezar o meu trabalho. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento. A prática é uma coisa, o conhecimento é outra. Então o conhecimento ele vem antes da prática. Não tem como você praticar antes da teoria, não é? Porque tem que ter a teoria. Então, essa teoria que é a leitura da Bíblia, que é o dever da igreja, que é o dever dos cristãos, dos irmãos, estarem lendo a Bíblia, para não ser enganado como o mundo está sendo enganado. Aí vem muitas pessoas, como Jesus disse, aí virão muitos em meu nome, mas não sigam ele. Olha o que ele está dizendo: vai vir muitos em meu nome, mas não sigam a ele, sigam a palavra. Jesus é a palavra. Então quer dizer, ele está dizendo o quê? Que nós temos. Mas como que eu vou seguir a palavra se eu não leio a palavra? Preciso ler, não é? Os discípulos, interessante que eles caminharam com Jesus 3 anos de ministério de Jesus, mas todo dia ouvindo Jesus, perguntando coisas para Jesus. Às vezes nós não sabemos de algo, a gente lê um texto na Bíblia, mas aí que é a hora de nós colocar o jeito do chão para o Senhor, dá-me entendimento, faz entender o que ele está querendo dizer isso. Sabe por quê? Porque Deus quer isso, que é um relacionamento da igreja com ele. Deus ele quer um relacionamento mais próximo da igreja. E sabe o que acontece? Tem situações difíceis de se explicar, de se compreender, mas quando a gente começa a buscar em Deus, Ele nos revela por misericórdia e para que nós venhamos a brilhar no mundo de trevas. Então essa é a diferença. E a gente vai ver que os discípulos eles ficaram 3 anos andando com Jesus, e nesses 3 anos se alimentando da palavra, ouvindo Jesus conversar com eles, falando. Aí o que faz hoje o Evangelho chegar a novas pessoas? Esta mesma palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ó, uma pessoa no mundo, ela está escravizada, está presa no pecado. Uma pessoa que está presa, escravizada, ali presa no pecado, ela não tem forças por si própria para vencer o pecado. Por isso que a Bíblia já diz que ela é vencida pelo pecado, ela está presa ao pecado. Quando Jesus ele entrou na minha vida, quando Jesus entrou na tua vida, quando Jesus veio para a igreja, para libertar a igreja, e a igreja o recebeu, sabe o que ele faz? Porque Jesus ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e quando ele fecha, ninguém pode abrir também. Então Jesus ele abre essa prisão, e a gente então é livre. E conhecendo a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade, passamos a ser livres. Quando nós estamos na condição de livre como igreja, o que acontece? A igreja não peca mais, não é isso? É que o pecado já não tem domínio sobre a igreja. Essa é a diferença. O que dominava a igreja já não tem domínio mais. Hoje o cristão ele tem liberdade. Qual é a liberdade? Hoje ele tem a capacidade que ele não tinha anteriormente. Hoje ele pode dizer para o pecado: aqui não, a minha vida é de Jesus, a minha casa está na mão de Jesus, esta igreja é de Jesus. Mas anteriormente ele não podia dizer. Sabe por quê? Porque anteriormente ele estava aprisionado e ele não conseguia sair. É por isso que a gente vê uma pessoa numa situação de pecado aí fora, e a gente fica pensando: poxa vida, mas é só a pessoa dar um passo com Jesus, é só vir para a igreja, né? Que vai resolver, mas não é. É que a pessoa está presa. E olha, a fé vem pelo ouvir, não é? Só que depois ele continuou. E pelo ouvir da palavra de Deus. Quer dizer que a fé ela vem pelo ouvir. Só que o ouvir também vem pela palavra. Está entendendo?
surda espiritualmente. Ela está surda espiritualmente. Alguém vai dar um bom conselho para ela, de vir para a igreja, por exemplo, ela não consegue. Por quê? Porque o bom conselho, tem que ir para a igreja, aqui. O bom conselho muitas vezes não está direcionado pela palavra. Está entendendo? Olha, eu vou dar um exemplo para vocês fácil, aqui na Bíblia. Hebreus 4, e versículo 12. O que diz lá? Que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes, não é? Apta para discernir pensamentos. Olha, essa espada de dois gumes, é isso que está dizendo aqui, é essa que vai fazer a pessoa ouvir. Sabe por quê? Porque quando a pessoa ouve uma certa revelação, quando a pessoa ouve algo que só ela está sabendo, ninguém está sabendo, mas quando ela ouve, ela fala: peraí, isso daí não pode ser coisa aqui de baixo, só pode ser lá do alto. Glória a Deus. É por isso que quando Jesus, no começo do Evangelho, ele passa por Natanael, vocês conhecem essa passagem, não conhecem? Aí Natanael vai dizer assim: mas Pedro vai chamá-lo, achamos Jesus aqui, um profeta, esse é o profeta que os antepassados falavam dele, vamos conosco. Ele vai dizer o seguinte: mas de onde ele vem? Ele vem de, como é que é o nome da cidade de Jesus lá? É Nazaré. Ele vem de Nazaré. O que Nazaré vai dizer? Mas poderá vir alguém, algo de bom de Nazaré? E Pedro vai dizer: vem e vem, não é? E Jesus tem que falar para ele: ei, jovem, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Quando Jesus disse isso para ele, o que ele faz? Ele se converte na hora. Ele fala assim: nossa. E aí Jesus continua falando assim: aí está o verdadeiro israelita em quem não adora. Então quer dizer, quando Jesus menciona aquelas palavras para ele, a vida dele passa a ser liberta. Ele começa a andar. E por que passa a ser liberta? Porque quando Felipe o chamou, olha para você ver, Felipe convidou o convite de Felipe, era bom, vamos lá. Ele não vai dizer: vamos para a igreja, não é? Ele chamou, ele não queria ir. Ele vai dizer: pode vir uma coisa, pode ir lá, não é? Mas quando Jesus fala igreja, quando Jesus fala, a liberdade chega. E a gente tem que entender isso. Glória a Deus. Bíblia aberta é Jesus falando. Foi com a palavra direcionada pelo Espírito Santo, as portas vão se abrir. Está fechado, vai se abrir. Está surdo, vai ouvir. Está cego, vai chegar. Mas Deus vai se manifestar quando há essa comunhão entre a palavra e o Espírito Santo. É por isso que quando Jesus ele está falando aqui sobre esse sermão, ele está falando sobre as coisas que aconteceriam, e a gente vai reparar que tudo que Jesus falou que aconteceu, né? Acontecendo, na verdade, né? Aí a gente vai por etapa. Primeira etapa que Jesus fala ali. Olha, quando aconteceu isso com os discípulos, igreja? Os discípulos começaram a ser presos. Quando foi isso? Os discípulos, a princípio, eles não eram perseguidos pelos romanos. A perseguição maior era pelos próprios judeus, que não aceitavam Jesus como Cristo, não é? Quem foi que crucificou Jesus? Foi o governo romano ou foi os judeus? Foi os judeus. Você viu que até Pilatos ele vai e fala: não, mas ele não fez nada de mal, não é? Mas os judeus. Então quer dizer que a maior perseguição que os discípulos sofreram no princípio era dos próprios judeus. Os judeus os perseguiam. Mais tarde, não foi aí, mais tarde, lá adiante, a perseguição muda. Aí vem a perseguição romana. Aí a situação se torna mais grave ainda. É o que Jesus está dizendo aqui. E serão entregues nas sinagogas por muitos, né? E para não premeditar o que vai falar naquele momento, porque nessa época dos romanos, o negócio ficou difícil para a igreja. Quando Nero, quando Roma é incendiada, o imperador Nero, ele vai fazer o seguinte:
ele vai colocar a culpa nos judeus. E por que ele coloca a culpa nos judeus? Sabe por quê? Porque de todos os bairros de Roma ali, as províncias ali, que foram destruídas pelo fogo, quase nenhuma tinha judeu. Tinha cristão, na verdade. Os cristãos que anunciavam Cristo. Amém? Amém. Que eram perseguidos pelos judeus, mas ainda não eram perseguidos pelos romanos. E ele começou a avaliar e falou: nossa, mas todos os bairros foram destruídos, e somente os bairros que está cheio de cristão são os bairros que ninguém pereceu. Aí o que Jesus está dizendo aqui, ó? Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Capítulo 21, versículo 18. Que não perecerá nenhum fio de cabelo da vossa cabeça. Sabe o que é isso? É o Deus que guarda os que são seus. Então Deus está guardando os cristãos, e por esse motivo Nero então se revolta, e ele vai então determinar que, na verdade, quem incendiou Roma eram os cristãos. Ou seja, ele vai jogar a culpa dos cristãos. Há quem diga, não quero entrar nisso, mas há quem diga que foi o próprio Nero que incendiou Roma. Estudiosos tem alguns que dizem que foi Nero, e outros também dizem que não. Mas eu não quero entrar sobre essa dúvida. Eu quero dizer para os irmãos é que o povo de Deus, com o povo de Deus, vai acontecer exatamente aquilo que Deus disse que vai acontecer. Mas também com o povo que não é povo de Deus, também vai acontecer o que Deus diz que vai acontecer. A Bíblia é uma cartilha que vai decifrar o caminho para o homem seguir. Mas se o homem andar conforme a vontade de Deus, ele tem o céu esperando. Mas se for rebelde, desobediente, se não se converter a Cristo, tem o inferno que está em chamas esperando também. A Bíblia é a palavra da verdade. Para você ver que os discípulos, esses discípulos, muitos já haviam sido mortos, como depois do ano 63, 64, depois de Cristo. Começou então aquela perseguição por causa do incêndio de Jerusalém. Mas o que acontece? Foi no período que Paulo foi decapitado. Foi nesse período que Pedro morreu também. Aí, sabe o que sucedeu, irmãos? Sabe o que eles faziam? Aí a perseguição foi mais cruel, porque não é os judeus. Os judeus eles estavam perseguindo, mas eles ainda tinham que prestar conta com os romanos. Então eles não podiam fazer o que queriam. E toda pessoa que eles conservavam no juízo, eles tinham que fazer como foi feito com Jesus. Tinha que apresentar provas. Amém? Mas agora se tornou pior, por quê? Porque agora eram os próprios romanos que estão perseguindo os judeus. E quando Roma começa a perseguir os irmãos, sabe o que eles fazem? Eles começam a lançar cristãos perante os leões do Coliseu para serem mortos pelos leões, despedaçados por leão. Eles pegam irmãos nossos cristãos e amarram em paus como tochas acesas, tacam fogo, morrem queimados ali por amor ao nome de Jesus. Só que o interessante é que eles não negam Jesus, eles continuam. Olha, chega até no momento que o imperador vai falar assim: olha, se você negar Jesus agora, você não vai entrar ali na boca do leão, mas se você negar, você vai ficar livre. Nega esse Jesus, mas eles vão negar. Eles fizeram o que fez Daniel. Daniel, ele chegou aí para a cova dos leões, por quê? Porque não negou ao nome do Senhor. Aleluia. E assim também aconteceu com esses homens. Foram os mártires do passado. Aí a gente às vezes fala assim: eles passaram por tudo isso. E hoje em dia, se você perguntar para um cristão, vai lá onde estava a guerra lá do Israel, como é que é o nome do grupo terrorista lá? Hamas, né? Vai lá no Hamas, vai e prega para ele salvação, como Deus usou a vida de Jonas, vai Nínive, pregar para Nínive. E Jonas não foi a primeira vez. Não é fácil assim. Não é fácil assim para nós. Deus chega para mim agora para você e fala assim: eu quero que você vá lá em Hamas, onde o povo está comendo lá, e entra lá no meio da guerra,
e pregue salvação para o povo. É fácil? Vai lá? Não é fácil. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja. Tudo que Deus dá para a gente fazer, Ele só nos dá porque sabe que nós podemos chegar lá. Está entendendo? É por isso que Deus não mandou você, não mandou eu para fazer essas coisas. Porque para cada um Ele tem uma porção. Passou-se aquele período dos mártires. Passou aquele período dos mártires, passou. Nós estamos em outra geração, em outra época. Tanto é que Jesus ele continuou dizendo que depois que isso acontecesse, aconteceriam novas coisas. As guerras vieram depois. As guerras, o mundo de guerra, a destruição, as pestes, olha o Covid que passou aí. Então são todas essas coisas que são os princípios de Deus. Quando a gente olha para esse texto resumido aqui, a gente tem uma certeza, uma convicção. O fim está próximo. Essa é uma certeza. Amém. E nós temos outra convicção. Nós estamos salvos. Porque estamos em Cristo Jesus. Igreja, só para concluir esse ensino, eu quero dizer algo para os irmãos. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, como foi falado aqui, ela passa a ser liberta. Porque conhecereis a verdade vos libertar. Se a pessoa retroceder, voltar para trás, Hebreus capítulo 6 vai dizer que ela está então pisando sobre o sangue de Jesus. Por quê? Ela está praticamente em seu comportamento, em sua atitude, dizendo que o sacrifício de Jesus não valeu a pena por ela. Por ela, para muitos sim, mas por ela, por quê? Porque Jesus sacrificou e ainda assim ela não quer Jesus, ela prefere. Quantas pessoas a gente vê por aí e falam, não, eu amo a Deus, eu amo Jesus, Jesus é amor, não é? Mas amar a Jesus é obedecer os mandamentos dele. E para obedecer os mandamentos dele, eu preciso estar constantemente em comunhão com ele. Porque o mundo jaz no maligno. As trevas têm predominado em muitas partes. Onde chega a luz, não tem espaço para as trevas, mas primeiro a luz tem que chegar. Estão entendendo? Primeiro pecado que acontece lá no Éden, Adão e Eva. Deus ele disse para ele: comer todas as árvores. Aí ele vai mostrar uma outra árvore. Só não coma dessa árvore. E dia que você comer dela, você vai morrer, não é? Então a gente entende que Deus, ele primeiro, ele mostra para Adão todo o alimento que ele tem à sua disposição. E depois ele mostra o único alimento que ele não pode comer. Quando a gente começa a observar as Sagradas Escrituras, é isso que acontece. A gente começa a se alimentar. Se você tiver de barriga cheia, é difícil você aceitar qualquer comida por aí. Por quê? Você já está bem alimentado. Buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós nos preenchemos primeiramente de Deus, já não tem espaço para o pecado. Os discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Em Pedro, em João, em Tiago, Jesus dizendo para ele: vocês vão ficar agora em oração, buscando, sabe por quê? Limpo vocês já estão. Agora eu quero preencher esse campo. Eu quero encher vocês de poder. E depois que eles são cheios de poder, a Bíblia diz que a sombra do poder vai curar a pessoa. Imagina só isso. A sombra de Pedro curando a pessoa. O mesmo Pedro que em outra ocasião chega com Tiago, com João, até Jesus e fala assim: olha, o Senhor tem, e fala para Jesus: olha, eu trouxe os seus discípulos, mas não consegui expulsar. Meu filho pula na água, pula no fogo, não é? Aquela criança que sofria. E o que Jesus faz? Ele expulsa o demônio daquela criança, e depois ele diz para os discípulos: por que nós não conseguimos? E Jesus disse: porque essa caça de demônio só sai com jejum e oração.
Então eles são, olha você vê, mesmo Pedro, João, Tiago, os mesmos discípulos que não conseguiram expulsar os demônios naquela ocasião, mais adiante, só a sombra dele cura a pessoa. Glória a Deus. Sabe o que isso mostra para nós? Só para terminar o ensino, sabe o quê? Que a nossa vida cristã, ela tem que ser progressiva. Tem que progredir. Está entendendo? Ou seja, você não pode se acomodar e falar com o coração. Tem muito mais chegando. Tem poder de Deus chegando nessa igreja. Tem mais conhecimento vindo. Deus está abrindo um leque para a minha vida e para a vida, dizendo aí, prossegue que tem coisas melhores chegando aqui, ok? O que você não pode fazer hoje, você vai poder fazer pelo poder da minha palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem situações que nós ainda não conseguimos resolver hoje. É verdade. Mas a promessa é que nós vamos conseguir pelo poder da palavra de Deus, amém? Fica com esse ensino. Tem alguma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida, irmãos? Não? Glória a Deus. Amém? Vamos orar então. Quero passar os avisos dos irmãos. Domingo às 6 da tarde teremos mais um culto da família, amém? E segunda-feira vamos já. Você tenta assistir a live. Segunda-feira às 4 da tarde também teremos aqui uma tarde da bênção maravilhosa. Estará ministrando aqui o diácono Roberto, lá na sede da igreja aqui, o pastor Luiz Carlos Caetano, nosso pastor presidente, amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Aleluia. Amado Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós rendemos graças a Ti, Senhor amado, por mais esse culto que ensino. Graças te damos pela Tua palavra, graças te damos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Despede, meu Pai, a Tua igreja em paz. Pai, eu quero, papai, nessa oração apresentar a Ti mais uma vez a vida da nossa irmã Silmara, que se encontra hospitalizada, papai. Ô Senhor, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia da tua filha, Senhor. Venha restaurando a saúde da tua filha, por misericórdia desses pedidos. Pai, pedimos a Ti também, Senhor, pela vida do nosso irmão Sebastião, pela restauração, papai, da saúde do nosso irmão Sebastião, o nosso irmão Benedito também, papai, pela restauração do nosso irmão. Pai, pedimos a Ti pela vida da nossa irmã Adrine, Senhor amado. Visita, papai, aquele que Pai amado. Ô Senhor amado, paz, papai, todo sentimental, papai, espiritual da tua filha. Repreende, papai, todo pensamento ruim, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero pedir a Ti, Senhor, pela vida das irmãs, que agoniza, papai, Doroteia, a nossa irmã Helena, a nossa irmã, papai, José, a nossa irmã Luciana, papai, todos, papai, que estão, papai, por esses dias, papai, passando por essa prova, papai, querido Pai amado, dessa enfermidade. Repreenda agora, papai, a enfermidade. Venha restaurando a nossa saúde, restaura, papai, esta igreja. E assim como o Senhor, papai, falou conosco hoje, papai, a respeito do progresso, eu creio, papai. Eu creio na proteção desse ministério. Eu creio no progresso, papai, dos irmãos, das irmãs aqui nessa igreja. Eu creio no crescimento, papai, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Pai, visita também, Senhor, aqueles que estão assistindo essa live, aqueles que irão assistir essa live, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra que foi ministrada, Pai, possa levá-los, ó Pai, a ter mais disposição para orar, a ter mais disposição para meditar na Tua palavra, a ter mais, Pai, disposição para participar dos cultos, Senhor. Nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Olha a tua mão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão